Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 31. Hoje, com uma convidada excelente, uma convidada especial, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos e convidamos a você para ficar ligadinhos. Código 31 ativado. Hoje nós estamos aqui com uma convidada chamada Flávia Ferreira. Seja muito bem-vinda, Flávia. Deus abençoe. Obrigada. Ela é uma estrategista financeira, palestrante, mentora, escritora, treinadora, mãe, esposa, serva, filha e particularmente, né, gente, é minha amiga, né? Minha amiga. Seja muito bem-vinda, Flavinha. É um prazer ter você aqui com a gente no Código 31. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer. Seja bem-vinda. Gente, e a Flávia, assim, só contando um pouquinho como é que eu conheci a Flávia, eu tava lembrando disso hoje, né? Eu vou contar aqui vou contar uma coisa que vocês não sabem, né? Um dia eu estava, não sei se é essa palavra bem, né? Mas eu meio que tava stalkeando a Faz Produções, vendo o que tinha de legal lá, né? Aí eu tava olhando lá. Aí eu não lembro exatamente o que me chamou a atenção, mas aí me chamou a atenção. Eu falei assim, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem que é essa Flávia? Eu falei, caramba, ela é daqui de Nova Odessa, né? A gente fica pensando, né? A gente, importante assim, não fica muito, né? Cidade pequena e tal. Mas eu falei, cara, tem uma pessoa super importante aqui, né? Perto da gente. Eu lembro que eu até mandei mensagem pra você, né? Verdade. Aí a Flávia foi me explicar como é que era o serviço, né? O trabalho dela. E aí, no final das contas, né, não deu certo naquele primeiro momento. Depois foi abençoado, né, para ter um outro momento com você lá também, pra gente estar se conhecendo mais, né. E aí, Flávia, só para o pessoal ir te conhecendo também, né. A gente aqui, a Thalita já te conhece, Sim. né. A Ná tá te conhecendo hoje também. Como que é? Quem é a Flávia Ferreira? É uma pergunta meio difícil às vezes, né? É difícil, eu acho que é mais fácil as pessoas falarem de mim do que eu mesma, né? Mas como as meninas falaram, né? Eu sou hoje mentora, palestrante, né? E estrategista financeira. Então, com o trabalho de finanças, eu consigo entregar tudo isso, né? Uhum. Hoje eu trabalho dentro de uma empresa, né? Eu represento uma empresa que é a W1 Consultoria, a maior empresa de planejamento financeiro do país. Mas, além disso, eu tenho as minhas mentorias, né? Eu também ajudo as mulheres, principalmente as mulheres, a organizarem a sua vida financeira, parar de pagar boletos e serem investidoras. É o meu principal propósito, realmente levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, né? E hoje tem alguns livros, né, que eu escrevi, palestras, treinamentos que eu faço, e é um trabalho que eu amo fazer, que eu descobri não há muito tempo, mas é um trabalho que eu vejo que realmente as pessoas têm muito resultado e é um prazer levar esse conhecimento. Eu conheço a Flávia, meninas, tem mais ou menos em torno de 3 anos, quando eu trabalhava numa papelaria, né? E eu conheci a Flávia ali, que ela ajudava a proprietária dali a tentar gerenciar ali, né? Toda uma gestão mesmo, né? No negócio dela. E eu tive o prazer de conhecer a Flávia ali no primeiro momento, né? E eu falo sempre pra ela, e ela sempre fala pra mim, puxa minha orelha muitas das vezes. Puxa. E ela fala assim que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, a minha união com a Flávia foi uma união de propósitos, né? Ao primeiro momento. E há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, ela começou a me dar uns chacoalhões, sabe? Puxar pra orelha, bora, vamos, não é assim, é assim. Então, assim, é muito legal esse trabalho que ela tem com as mulheres, né? Mas principalmente com as empreendedoras também. Porque além dela estar ali gerenciando, gestão, né, para as pessoas, ela te encoraja, né? Eu olho para a Flávia como lá atrás eu olhava para ela como uma pessoa que me encorajava. E hoje estar aqui nessa mesa de podcast, eu falo assim que tem um dedo dela também, sabe? Sim, tem um dedo. Então, assim, é muito Acho legal, que Flavinha. Inteira. A mão inteira, né, Flavinha? Né? Eu não cheguei a comentar, né? Mas, assim, no primeiro episódio que a gente fez aqui, né? Eu contei como é que foi a história e tal. Então, teve várias pessoas ali no meio, né? Mas a mentoria foi
também aquela virada de chave, né? Sim. Eu já tinha conversado com o pastor antes, ele tinha mencionado a questão da gente fazer voltado para os adolescentes e tal. Mas aí quando eu entrei lá no grupo, eu falei assim, tem outro tipo Outro de tipo. movimento que dá pra gente fazer. Aham. Um outro público, né? A gente sabe que hoje em dia o lado financeiro é a dor de muitas mulheres. Sim. Né? É o calcanhar de Aquiles de muitas Sim. mulheres e consecutivamente dentro da família. E quando se fala de empreendedorismo, a gente sabe que mais ainda. Por quê? Porque o empreendedorismo você é totalmente dependente daquilo que você mesmo realiza. Né? Então, se a gente não tem essa maturidade, essa gestão, esse conhecimento, vai ser um canal. Ele vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, e você não vai saber por onde, né? Uhum. Então, é extremamente relevante a gente falar sobre isso no cenário atual, né? Onde as mulheres muitas vezes abrem mão do mundo corporativo ou do mundo da indústria para viver o sonho de empreender. Né? Muitas vezes as pessoas começam pelo que elas gostam de fazer. Aí depois vão entender, existe um financeiro, existe um planejamento, precisa fazer gestão. E é aí que a coisa às vezes acaba se perdendo. Então, financeiro hoje em dia é extremamente relevante. Flavinha, eu já quero dar um start aqui, sabe? Vou polemizar um pouquinho aqui a situação. Qual a sua maior dificuldade hoje? Qual que é o seu maior desafio? Acho que eu não vou nem tratar como dificuldade, mas qual é o seu maior desafio hoje? Em que sentido? Em sentido na mentoria, em sentido de conciliação de ser cristã também, que a gente sabe que você também é uma mulher cristã. Qual que é a sua maior dificuldade nesse meio que você enxerga hoje? De mudar a consciência das pessoas. De realmente dar direção para aquelas pessoas, para elas poderem lidar com o dinheiro delas, mas muitas vezes elas terem crenças, elas terem bloqueios, que isso foi construído desde os antepassados, né? desde os Infância. antepassados, Sim. desde da infância, e fazer com que as pessoas mudem a mentalidade dela. Não é porque ela passou que ela tem que continuar. Sim. Tem até um livro que eu estou escrevendo agora, que ele fala justamente disso, o despertar. O despertar, porque assim, você não precisa carregar essas malas do passado. E o despertar, ele vem a hora que você fala assim, encerra em mim. Eu não quero mais carregar essas malas, eu não quero mais carregar essas crenças. Daqui para frente eu vou fazer diferente. E a pessoa fazer realmente. Vai ser difícil no começo? Vai ser difícil. Mas o que na nossa vida é fácil? Nada é fácil. É escolher o seu difícil, né? É escolher o seu difícil. E qual a minha maior dificuldade? É porque não é ensinado finanças. Uhum. Então, pegar de um ponto, e as pessoas elas querem fórmulas mágicas, e não existe fórmulas mágicas, é o tempo. É a pessoa colocando a mão na massa, vou olhar hoje para o meu dinheiro, vou fazer isso, vou economizar aqui, vou investir ali. Ela ir fazendo passo a passo. Só que não, elas querem da noite para o dia. E não é assim. É uma vida inteira que não é ensinado na escola sobre finanças, não é ensinado na faculdade. Hoje, 80% dos nossos clientes, eles são médicos. Pagaram um absurdo de faculdades, mas não sabem fazer gestão. Uau! Uhum. Não sabem fazer Exato. gestão porque não é ensinado a fazer gestão dentro da faculdade de medicina. Não é ensinado a lidar com dinheiro na família, porque se os pais não sabem, como que eles vão ensinar? Então, a minha maior dificuldade é as pessoas terem essa consciência da importância e elas colocarem na prática. Ter constância e disciplina com o dinheiro delas. Né? Porque eu falo, gente, que o dinheiro ele é uma semente. Deus coloca essa semente todos os meses na nossa mão. Só o que acontece? As pessoas comem todas as sementes e ainda faltam. Então, o meu trabalho é fazer com que essas pessoas entendam que elas não podem comer essa semente toda. Ela precisa tirar uma parte para que essa semente frutifique na vida delas, para que elas possam ter uma boa aposentadoria, para que elas possam dar uma vida boa para os filhos, ter uma proteção. Agora, se comer todas as sementes, como que vai fazer essa proteção? Como que ela vai ter uma reserva financeira? Como que ela vai ter uma boa aposentadoria?
E eu falo que quando eu sento um cliente na minha frente, não me dói tanto, por exemplo, uma pessoa nova estiver ali com dívida, 500 mil reais de dívida, isso não me dói tanto quanto uma pessoa que senta na minha frente com mais de 60 anos e ela não tem uma casa para morar, ela não tem uma reserva financeira, ela não construiu nada na vida dela. Ela vai ter que trabalhar até o fim da vida. Isso me dói demais. Porque ela não tem mais estrutura. Então, por isso que quanto mais novo começar a lidar com essas sementes, com o dinheiro, mais essa pessoa vai ter uma estrutura financeira que ela vai poder deixar um legado, que não é só para ela. Porque nós estamos nesse mundo, a gente faz as coisas, não é só para gente. É para todos que estão ao nosso redor. E aí as pessoas, elas não pensam no hoje. Mas aquelas crenças, né? E se eu morrer amanhã? Vou aproveitar hoje, vai que eu morro amanhã. Vou comer tudo hoje. Então, a minha maior dificuldade é essa. Fazer com que as pessoas entendam que elas não podem Quebrar o tabu, né? comer toda a semente delas. Ô, Flávia, na verdade, assim, o que você vê que é repetido são essas crenças limitantes. São onde pega ali quando o cliente ele chega para você. Isso. A maioria deles é nesse sentido. É crença, né? É aquilo que foi ensinado repetidamente, né? Desde criança. O pai falou, por exemplo, eu tenho uma coisa que o meu pai falava assim: menina, você acha que dinheiro dá em pé de paus? Né? Você acha que dá em árvore? Né? Pensa que é fácil? E aí depois, né? Depois de velha, né? Que eu fui entender que sim, pai, dinheiro dá em árvore. O papel vem da onde? Né? Então, é realmente essas crenças que foi implantada na sua mente desde pequena. Que rico não vai para o céu, né? E as pessoas vão repetindo isso, foi repetindo, investimento é só para rico. Não, investimento para qualquer pessoa que queira investir. A pessoa pode começar com R$5. É que as pessoas, elas também acham que investir, ela tem que investir com R$1.000, R$2.000, R$3.000. E começa não é, com né? pouco, Falta do conhecimento, né? Sim. Ao longo do tempo, a pessoa vai aumentando. E uma das coisas que na mentoria, eu faço mentoria, né, com ela, ela tá bem relaxadinha, mas assim, né, a gente tá tomando posicionamento, né, mas uma das coisas que a Flávia, ela fala na mentoria pra gente é que, assim, a gente vai comprar uma roupa, porque a mulher é muito consumista, cá entre nós quem não gosta de uma roupa nova, quem não gosta de sapato novo? E a Flávia sempre fala pra gente assim, vai comprar uma blusa? Qual é a pergunta que você manda a gente fazer, Flavinha? Conta pra elas. Isso vai colocar dinheiro no seu bolso ou vai tirar dinheiro do seu bolso? Essa blusa é para você comprar e fazer um negócio e colocar dinheiro no seu bolso, porque você vai fechar aquele negócio? Ou aquela roupa é para você ir na padaria que não vai te trazer lucratividade nenhuma? Então, se não é para colocar dinheiro, você não precisa, porque você tem um monte de roupa no seu guarda-roupa. Porque a gente não fala que não podemos vestir bem, que não podemos estar bonitas. Nós precisamos entender o porquê. Nós vamos estar bonitas. Por exemplo, hoje nós estamos num podcast. Nós temos que estar arrumadas, né? Alinhadas, né? Com esse propósito, com esse objetivo. Então, assim, ela sempre faz a gente fazer essa pergunta. E é muito legal porque a gente começa a passar a perguntar: isso vai me trazer dinheiro ou ele vai me tirar dinheiro? Né? Porque às vezes a gente, mulher que é consumista, né? A gente tem casos lá, nós, que as meninas falam, né? Que são consumistas. E assim, né? A gente precisa trabalhar na mente da gente, né? Sobre isso. E é muito legal isso, é muito legal. E eu falo, você falando, né, das crenças limitantes, o que você daria de orientação para as pessoas, para elas começarem a quebrar isso, para elas começarem a desenvolver essa mudança de mentalidade? Eu falo que, assim, você tem que estar em ambientes onde pessoas te levam para o próximo nível. Ambientes onde as pessoas vão te dar a direção. Ambientes onde as pessoas falam sobre coisas boas, como que você vai crescer, como que você vai desenvolver, como que você vai investir. Então, o ambiente, ele é tudo. O ambiente sempre vence, né? Muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, e eu vejo muito isso, já vi muito isso. A pessoa constrói aquela casa maravilhosa, aquela casa com não sei quantos quartos, com varanda, com isso, com aquilo, num bairro extremamente ruim. Que aí quando ela for vender aquela casa, não vale metade do que ela investiu. Porque o ambiente, ele tem esse poder de levar a gente para cima ou trazer isso para baixo.
E eu entendo, Flávia, que hoje em dia o ambiente é muito mais do que o local em si. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem 2 ambientes, se a gente for parar e pensar. Nós temos o presencial e nós temos o que está mais perto da gente, que é o online. Né? Esse mundo online que virou um ecossistema, onde hoje em dia a gente tem a opção de olhar e falar, isso eu não vou assistir. Não, isso aqui eu gostei de assistir. Não, isso daqui eu vou pôr mais vezes. Não, isso daqui a minha família não precisa ouvir. Então, o ambiente, tanto digital, né? Eu falo muito para as minhas mentoradas também. O ambiente digital, ele pode ser construído de uma forma que me construa. Sim. O ambiente presencial, ele também pode ser... O ambiente presencial, ele requer o quê? Movimentação. Sim. Né? E agora, o ambiente digital, ele requer o quê? Poder de decisão, escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas, decisões. Até eu tenho um método, né, que chama o método 7D. É muito top, gente. Quem puder e tiver a oportunidade, faça. Que ele justamente traz isso, né? Diagnóstico, primeiro D, diagnosticar que ponto que você está e aonde você quer chegar. Então, que ambiente que você está? O que você está fazendo? Como que está o seu dinheiro? Tá. Para onde você quer ir? Quem que você quer se tornar? Falando em se tornar, eu sempre falo uma frase aí para vocês. Vocês lembram? E agora, hein? São Vista-se tantas. Pra aquilo que você quer ser. e não quem você é. Não, Eu falo muito essa frase, vista-se para quem você quer ser, não para quem você é. É porque você tem que se vestir daquela pessoa poderosa, daquela pessoa empoderada, né? Aquela pessoa rica. Então, se você quer milhões, você tem que se comportar como milionária, porque senão você não vai conseguir ser tendo uma mentalidade pobre, né? Naquela mentalidade escassa. Você não vai conseguir ser rica. Então, você precisa mudar a sua mentalidade. Você tem que se vestir para aquela pessoa que você quer ser. Tem até uma história minha, né, que eu conto que aconteceu comigo, porque eu era extremamente tímida, mas tímida de me esconder do mundo. Nossa. Vocês não têm noção. Quem vê hoje fala, nunca fala, não imagina. E entrou uma mulher muito bonita no meu trabalho, eu trabalhei quase 20 anos na área logística, e entrou uma mulher muito bonita. Eu olhei para aquela mulher e eu falei assim, nossa, como eu queria ser essa mulher. Toda arrumada, sabe, assim, com um look bonito, bem maquiada. E eu olhei, sabe, toda pra frente, eu falei assim, como eu gostaria de ser essa mulher. E aí ela falou uma palavrinha, né? Eu invisto muita inteligência emocional. Eu, o que é isso? E de comer, o que é isso? E aí eu peguei e falei assim, não tive coragem, né, de chegar para ela para perguntar o que era isso, era extremamente tímida. Aí vai lá na internet procurar, né, o que é inteligência emocional? Aí lá vem lá, Pablo Marçal, Paulo Vieira, todos aqueles coaches lá da vida. E aí eu maratonei, comecei a maratonar. Eu falei assim, caramba, eu consigo sair de tímida e ir para esse lado. E o que eu preciso fazer? E aí eu comecei, né, estudar, em imersões, e cada lugar que eu vou é um desbloqueio, é uma casca de cebola que vai saindo da gente, né? Então, eu descobri que eu tinha um trauma muito grande com a minha mãe. Eu fui numa imersão, me tacaram lá na parede e falei assim, por que a gente não ouve a sua voz? O que está travando aí você? Aí as meninas, né, que estavam lá na imersão me pegaram e fizeram como se fosse a minha mãe, e eu sei que eu dei um grito tão grande que a partir daquele momento a minha voz saiu. Olha que coisa. As pessoas não ouviam minha voz. Então, hoje eu me vejo naquela mulher, sabe? Aquela que eu vi lá no trabalho. Eu falei assim, hoje tem uma foto, até que foi a sua filha que tirou a foto. Sim. E eu descendo na escada, uma escada bonita do evento que eu fiz lá, que eu olho para aquela foto e eu falo assim, eu sou mais bonita até que aquela mulher. Então, assim, a gente tem que se vestir daquilo que a gente quer. Né? Então, o primeiro diagnóstico é o D do diagnóstico. O segundo D é de você tirar suas crenças, desconstruir aquilo que foi construído na sua mente. Sua vida inteira, né? Tem que desconstruir, porque foram falado coisas para você que não é verdade. Ninguém fala que você é filha, que você tem acesso. As pessoas até falam, mas até você internalizar aquilo,
acreditar naquilo que é o difícil. Você é filha, você tem livre acesso ao pai, à riqueza do pai. E por que não acessa? Porque não acredita, não vai atrás, não, né? Então, por isso que o ambiente molda bastante. Então, eu trabalho essa parte da desconstrução. O terceiro D é da decisão. Quais são as decisões que você precisa tomar para você sair do ponto que você está hoje e atingir aquele ponto que você quer? Então, é difícil, né? Dentro da mentoria, muitas meninas tiveram que tomar decisões difíceis. Mas qual a decisão que vocês vão tomar? Porque são essas decisões que vão te levar para o próximo nível. Aí, o próximo D é o D do direcionar. Então, você entender como que está o seu dinheiro hoje e como que você vai direcionar esse seu dinheiro para aquilo que ele vai construir a sua vida financeira. Que ele vai te trazer toda uma proteção. Então, hoje você tem lá que entra todas aquelas suas sementes. Aonde que você vai colocar cada um daquelas sementes? Na reserva financeira? Na construção da sua casa? Na troca do seu carro? Na sua aposentadoria? Então, é direcionar. O terceiro D é de você dominar. O sexto D. Quinto D é o peraí que agora me confundiu. É o direcionar e o outro é dominar. Dominar o quê? As suas emoções, o seu comportamento. Não adianta nada você ter milhões aqui e você pegar e gastar todos esses milhões. Não saber ter um bom comportamento. Não é só sobre o dinheiro, é sobre suas atitudes. Então, você dominar você mesmo, ter a disciplina, ter a constância, investir o seu dinheiro da forma correta, seguir aquilo. Então, entra toda a parte da disciplina e da constância. E o outro é o dinamizar. O que é o dinamizar? É multiplicar o dinheiro. Igual eu sempre falo, as sementes, né? Então, pegar essas sementes e multiplicar ela. Aprender sobre investimentos. Como que eu posso investir esse dinheiro da forma correta? Quais são as formas de alavancagem que eu posso fazer para que o meu capital ele cresça, o meu patrimônio cresça? Então, é a parte do dinamizar. E o sétimo D é o destravar. Então, você seguiu todo o passo, no sétimo você vai destravar para você poder ir para o próximo nível. Porque, gente, sempre é um aprendizado. Sempre. A gente nunca vai parar naquele nível. Sempre vai ter o próximo nível. Mais dinheiro que você tenha, mais nível você vai estar. Mais você pode crescer e se desenvolver. Então, o destravar é só a primeira chave. E sem contar também, né, Flavinha, que a gente fala assim, a gente estava falando sobre ambiente que a gente está, a gente sabe, né, que a gente estamos próximos de 5 pessoas. Quem são as 5 pessoas que estão próximos da gente, né? Nós queremos queremos ter pessoas que somam com a gente, né? Então, talvez a gente precisa principalmente também rever, né, quem está à nossa volta, para a gente poder também entrar com esse propósito mesmo, né, de destravar mesmo, de destravar tudo. Eu aprendi, assim, a dar uma reorganizada, né, estar com pessoas, assim, que nos alavancam, né. E aí, só, Flávia, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, você estava falando, né, sobre esses passos, né? Você acredita que qualquer pessoa consiga, independente do salário, independente se ela é empreendedora ou não, ela consegue efetuar esses passos? Meu trabalho é para todos, mas nem todos conseguem. Porque tem que ter disciplina e constância, que é o mais difícil. Então, assim, a semente está para todos, mas nem todos talvez queiram, mas não conseguem. Por causa de várias coisas, ambiente, as pessoas, né, a mentalidade. Então, tem várias coisas que a pessoa, ela quer, ela tenta, mas ela trava. Eu tô perguntando porque, às vezes, né, as pessoas, ela têm uma mentalidade que, tipo, é só para quem é investidor, ou só para quem é empreendedor, ou para CLT não tem como fazer esse processo, que o Brasil tá perdido. E, na verdade, a gente tem que entender que dá para fazer. É um processo, igual você falou, né? É uma questão de uma tomada de decisão, é uma mudança de pensamentos. Às vezes você não consegue sair do ambiente onde você tá, mas você consegue trazer um novo ambiente para dentro de onde você tá. Um livro, ele é acessível.
Sim. né? Então, de repente, ela não consegue ainda ter pessoas ao lado dela que buscam esse conhecimento, mas ela tem essa condição de acessar um livro para adquirir esse conhecimento, para ser motivada, né? Com certeza. Eu falo que assim, a pessoa, a única coisa que impede a pessoa é ela mesma, dela querer e dela ir fazer. É a única diferença, gente, porque, como você falou, o livro é acessível. Hoje nós temos tantas coisas na internet, tanto conteúdo na internet que, assim, gente, o problema da internet é que tem conteúdo demais. Aí a pessoa não sabe, às vezes, Aí a pessoa não escolher, sabe né? qual, O para certo. onde, aí vem a direção. Uhum. Então, quando a pessoa chega para mim, eu entendo que ponto que ela está e qual a direção que eu vou dar para ela daquele ponto que ela está. Agora, se ela vai na internet, ela fica totalmente perdida. Às vezes chega uma pessoa para mim, ai, mas eu já sou investidor, já faço isso, faço aquilo, mas espera aí. Qual a direção que você está dando para o seu dinheiro? Se você sabe, excelente, você já está na frente de milhares de pessoas. Mas será se você está fazendo da forma correta? Será se você vai multiplicar o seu dinheiro no menor tempo possível? Como que está? Então, aí eu começo, por exemplo, teve esses dias um rapaz, ele tem 29 anos, engenheiro, eu fiz uma análise com ele. Organizado, assim, ao extremo, tudo bonitinho. Eu falei assim, ó, lindo, maravilhoso, você já está na frente de várias pessoas, mas você não está investindo da forma correta. Você não está tendo foco numa aposentadoria, você não está tendo reserva, você só está colocando dinheiro no lugar, num pote. Isso. Mas aí, se der uma dor de barriga, você vai pegar aquele pote e vai ficar sem nada, porque você vai ter que usar aquele dinheiro. Uhum. E aí? Então, você precisa direcionar o dinheiro para cada coisa, para cada lugar. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Mas sim, é possível a pessoa sair do ponto zero e ela, se ela quiser, ela sai. Como eu já tive várias meninas, né? Por exemplo, essa plaquinha aqui que eu entrego dentro da mentoria, teve plaquinhas que eu peguei meninas endividadas, totalmente empreendedoras, Sim. totalmente endividadas, nunca investiram um centavo na vida. Aí eu fiz uma mentoria que dentro de 6 meses, aquelas meninas iam sair de endividadas, seriam investidoras. Em 6 meses, teve meninas que pegaram plaquinha de 19 mil, de 21 mil reais de reserva que elas fizeram. Outras pegaram 10, outras pegaram 12. A plaquinha, eu entreguei uma plaquinha dessa do quanto elas tinham feito de reserva financeira. E aí, cada um, quando terminou essa mentoria, cada uma foi realizar um sonho. Teve uma que abriu um salão de beleza, teve outra que deu entrada num terreno que ela queria comprar, outra abriu um salãozinho para ela também de beleza, teve outras que, assim, realizaram sonhos que elas não conseguiriam fazer sozinhas. Então, é olhar realmente para o seu dinheiro e falar assim, puxa, é possível, o que eu estou fazendo com ele? Nesse caso aqui, da Maria Flores, eu comecei com ela há 3 anos atrás. A primeira plaquinha que eu dei para ela foi de 50 mil reais. E Maria esse Flores, ano, hoje, ela é escritora. ela tem uma editora. Ela tem uma editora. Que inclusive é a que ajuda a Flavinha aí, né, Flavinha? Esse livro aqui foi dela, né, que eu estou como coautora. 50 anos, 50 histórias. Então, tem história minha. Tem um agora que vai lançar, agora no final de julho, que é O Despertar Delas, que vai ser uma coautoria internacional. Já estou me preparando para ir lá na Itália. Isso aí. E aí, então, eu entreguei para Maria Flores 500 mil reais que ela faturou dentro da editora dela. Então, ela começou comigo lá que ela faturava 50. Hoje ela fatura 500 e a meta dela até o final do ano é 1 milhão. Aí, como que a gente fala que um trabalho desse tipo é um trabalho que não tem um propósito? Não tem como, né? O propósito unido ao trabalho, né? E como que tudo isso começou? Como que a Flávia falou assim, não, peraí, não é só a entrega da minha mão de obra ali, dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Eu quero fazer algo mais. Como que a jornada começou? Ai, meu Deus, é uma longa história. Vou tentar encurtar. Bom, eu trabalhei 20 anos dentro da área logística, né? E eu tinha uma dor muito grande. Não me sentia uma mãe de verdade. Porque eu saía às 6 horas da manhã e chegava às 6, 7 horas da noite. E com 2 filhos pequenos,
e tinha que deixar na mão da minha sogra, na escola, né? E isso me doía demais. Então, quando eu vi essa mulher, né, que eu contei para vocês, que aquela mulher toda elegante chegou lá, e eu tomei essa decisão de fazer a imersão de inteligência emocional, eu comecei a mergulhar nesse mundo de inteligência emocional. Fui em vários lugares, né? E aí eles falavam muito de ambiente, né? Que o ambiente molda. E eu falei assim, puxa, eu olhei para o meu trabalho, eu não quero mais esse ambiente. Um ambiente pesado, um ambiente, um monte de pessoas reclamando, sabe? Criança. Nossa, não gosto nem de lembrar. Era um ambiente muito pesado. E estava num ambiente, por exemplo, que eles falavam muita besteira, falavam muito palavrão, e eram pessoas que morriam, acidente que acontecia com caminhão, eram coisas assim, muito pesadas. E eu falei, eu não quero mais isso para mim. E aí eu coloquei uma meta que em 2 anos eu faria uma reserva financeira. Eu já tinha faculdade, tudo, trabalhava nessa transportadora, era a mulher que ganhava mais dentro da transportadora, mas eu falei assim, eu não quero mais ficar nesse lugar. Então eu coloquei uma meta para mim que em 2 anos eu sairia daquele lugar. Só que para isso eu teria que ter uma boa reserva financeira para eu poder fazer algo depois. E aí 2 anos, coloquei. Peguei minha timidez, coloquei no bolso, comecei a fazer reserva financeira, comecei a vender tudo que você imaginar. Já tinha o meu salário, já fiz os 3 pilares da gestão financeira. É o seguinte, ganhar mais, gastar menos, investir melhor. Esses são os pilares. Então, eu comecei a fazer todo um controle financeiro dentro de casa, gastar menos, busquei formas de ganhar mais e fui aprender sobre investimentos. Comecei a fazer esses 3 pilares. Vendi tudo que vocês imaginarem. Tupperware, Eudora, Boticário, Demilos. Vendia dentro da transportadora perfume para os motoristas que nem água. Eles adoravam, não precisavam nem oferecer o Boticário lá que eles vinham atrás de mim. Já comprava, já. Vendi muito Boticário. E aí eu fui investindo esse dinheiro. Investindo. 2 anos. 100 mil reais da minha conta, que era a minha meta. E aí eu falei assim, no meio da pandemia, 2020. Isso. No meio da pandemia eu olhei para minha conta e eu orava todos os dias, Deus, eu não quero mais ficar aqui, Deus, eu não quero, Deus, não quero mais esse lugar, Deus, esse lugar não é mais para mim. Me tira desse lugar todos os dias. Aí eu olhei para minha conta, 100 mil reais, aí eu cheguei pro meu coordenador, tô saindo. Ele, você é louca? Quanto tempo de empresa, Flávia? 13 anos de Uau. empresa. Aí falei pra ele, tô saindo. E aí ele falou assim, você é louca? Não, não sou louca. Tomei essa decisão, vou sair. Aí eu falo que foi Deus, né? Falou assim, Flávia, o não você já tem. Por que você não tenta o sim? Eu, como assim? Ué, por que você vai pedir as contas? Vai lá e fala para eles mandarem você embora. Vai lá com o gerente, eles gostam de você e eles já estavam me treinando para ser nível diretoria. Eu ia ser secretária ali dos diretores, ia viajar a empresa inteira. E aí ele falou assim, vai lá e fala, eles gostam de você. Aí tomei coragem, né? Eu com a minha timidez. Põe mais uma vez no bolso aqui e bora lá falar com o gerente. E aí eu cheguei pro gerente, eu falei assim, olha, eu preciso sair, né? Eu descobri que meu filho pequenininho tinha autismo. E aí, na época, né, eu estava fazendo todo um tratamento com ele. Aí eu cheguei para ele, olha, eu quero ficar perto dos meus filhos, quero cuidar dos meus filhos, e eu vejo que não tem mais sentido eu ficar dentro dessa empresa, né? E eu gostaria de ver o que dá para ser feito, né? Ele falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Porque você já está indo para um próximo nível, né? Você é a pessoa que ganha mais aqui dentro. É isso que eu quero. Aí ele olhou para mim, tá bom, me dá 1 mês. Eu vou colocar você na lista de demitidos. Uau. Nossa, legal. Aí, gente, eu falo que foi muito Deus. Sim. Fui demitida dia 1º do 10 de 2020. Era no dia de aniversário de empresa. Que eu estava fazendo aniversário de empresa. Nossa. Eu falo que foi muito Deus. Foi um muito presente Deus, do Senhor. Foi um presente do Senhor. E aí eu saí da empresa. E aí gente, foi o melhor momento da minha vida, assim, com os meus filhos. Pude ajudar meus filhos dentro de casa, fazendo lição que eles não iam mais para a escola, e eu estava ali apoiando eles, né? Fazia almoço. Sabe qual era o meu maior sonho?
era pegar o pente e pentear o cabelo do meu filho do meu jeito para levar ele para a escola, arrumar as roupas deles, levar para na porta da escola. Era meu sonho. Eu não conseguia fazer isso. E sabe, tá ali com eles, fazendo almoço para eles. Gente, eu tô arrepiada de Ser lembrar. mãe, a gente, Ser mãe, cara, ser mãe. Entendeu? Então, aquilo para mim foi um presente muito grande. E aí, daqueles 100 mil reais que eu fiz de reserva, dobrou o valor, porque aí eu fui mandado com todos os meus direitos. 13 anos. E aí, reformei minha casa, porque assim, a minha casa, como eu não ficava dentro de casa, eu não tinha gosto, assim, de reformar de nada, sabe? Não tinha. Então, não, dei uma reformada em casa, fiquei com as crianças, e aí eu olhei e falei assim, bom, dinheiro não vai durar para sempre, eu vou ter que arranjar alguma coisa para fazer. Aí tentei ser social media, não deu certo. Tentei abrir uma loja de roupa online, também usava mais as roupas do que vendia. Então também não deu certo. Aí uma amiga falou assim, Flávia, você tem facilidade com finanças, por que você não pega esse seu conhecimento e ensina tantas pessoas hoje que estão precisando desse conhecimento? E aí eu falei assim, verdade. E aí eu comecei a refletir que eu sou planejadora desde pequena. Eu planejei para entrar na faculdade, eu planejei para comprar minha casa, eu planejei para comprar meu carro, eu planejei para ter os meus 2 filhos. É seu, é dom. Dom, desde quando eu nasci, tudo na minha vida foi planejado. E aí eu falei assim, eu acho que é isso aí, esse é o meu propósito. E aí eu comecei a fazer formações de consultora financeira, tirar minhas formações, já era administradora, sou formada em administração com ênfase em logística. E aí comecei. Hoje, inclusive, eu peguei esse daqui, mais um certificado de consultora financeira. Ai, que legal. Que bem. Da empresa que hoje eu represento, né? A W1 Consultoria. Então, esse já é o terceiro, acho que é o terceiro ou quarto certificado. Eu tenho um certificado pessoal, esse é pessoal, e tenho também empresarial, de consultora financeira empresarial. Então, eu comecei a fazer, né, a consultoria e foi dando certo. As pessoas foram se desenvolvendo. Até mesmo a primeira cliente minha, gente, eu tenho tanta história, mas a primeira cliente minha, era uma manicure, e ela estava totalmente endividada, sabe? Pegava o cartão de crédito, passava na própria maquininha para pagar as contas do próximo mês. Uau. E ela ia fazendo isso, ia fazendo, foi virando uma bola de neve. Aí, vamos fazer a consultoria? Vamos. Então tem que fazer isso. Tá. Vamos colocar um sonho, porque nós somos movidos a objetivos. E qual o seu objetivo? Aí eu falava, eu não tenho objetivo, meu objetivo é sair das contas. Não, você deve ter algum sonho, algum objetivo. Vamos colocar algum objetivo. Você não tem um objetivo de viajar? Ela não sei nem o que é isso. Pra gente ver o nível que muitas vezes a pessoa está. De não conseguir sonhar. Ela não consegue. Qual é o sonho? Sanar o que tem. O meu sonho é dormir. Dormir. É isso. Dormir, e é a realidade de muita gente e hoje, é a né? realidade, Infelizmente. 50% da nossa população. Exatamente. E aí eu falei assim, vamos colocar uma viagem aqui? Aí ela falou assim, vamos. Mas, Flávia, não tem dinheiro pra isso? A gente vai arranjar. Primeira viagem, vamos fazer aqui por perto, tá? Tá bom. Aí ela colocou lá um hotel fazenda aqui perto. E aí ela foi. Ó, eu arrepio só de lembrar. Ela foi, a hora que ela voltou, ela chorava. Ela chorava. E ela falou assim, Flávia, muito obrigada. Você não tem noção o que foi essa viagem. A minha filha, acho que a filha dela tinha 7 aninhos, chegou e falou assim, mamãe, muito obrigada por essa viagem, mamãe, muito obrigada, mamãe. Por quê, mamãe? As minhas amigas sempre tinham uma história de viagem para contar, e eu nunca tinha uma. Agora eu tenho. Agora eu tenho uma história de viagem, mamãe. E é tão gratificante, né? Não tem dinheiro. Ai, eu chorava. Eu tô aqui também. Eu já tô aqui pensando. Teve uma outra também que eu fiz toda uma estrutura, né, um planejamento para a mãe sair do trabalho, para ela poder trabalhar de casa e estar ali junto com a filha. E aí ela conseguiu fazer toda a estrutura ali. E aí a menina dela tinha 9 anos na época. A menina, ela estava fazendo aniversário. Aí eu mandei uma mensagem, ai, parabéns, seu aniversário. Gente,
Eu me arrependo dessa história. Ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: tia, esse foi o melhor parabéns que você me deu. Foi o melhor parabéns que eu ganhei do dia, tia. Porque minha mãe não para de falar de você. Você mudou a nossa vida, tia. Muito obrigada. Eu tô muito feliz por você ter me mandado parabéns, tia. Eu te amo. Olha, é que hoje você tá vivendo o propósito, né, de Deus pra sua vida, né, Flavinha? Eu acho que eu, como sua amiga, eu posso falar pra você assim, você tá realizada, porque você não trabalha por dinheiro. Você trabalha porque é um dom que Deus te deu, né? É um dom que ele foi forjando você, ele foi formando em você, e hoje você forma outras pessoas também, né? Nós somos prova disso, né? Que nós estamos sendo formadas por você. E eu falo que é um propósito muito lindo na sua vida, né? É muito lindo mesmo. Mas aí, se tratando das suas mentorias, como ser mentoriada por você? Como a gente deve fazer para ser mentoriada por você? Quais são os caminhos? Bom, primeiro eu faço um diagnóstico, né? Então a pessoa chega até mim, ela entra ali no Instagram, ou no meu telefone ali no WhatsApp, e aí eu faço um diagnóstico com essa pessoa para entender o que ela precisa, né? Como que ela está a vida dela hoje, aonde que ela quer chegar, quais são os objetivos, se faz sentido para ela e tanto para mim, né? Porque às vezes a pessoa quer muito, mas não cabe no bolso dela, ou não dá, né? Ou não é o momento dela, porque muitas pessoas querem, mas não tem energia para isso. Então, eu entendo o momento daquela pessoa, faço uma análise do financeiro dela, e aí eu direciono: olha, hoje não cabe para você, mas tem um livro meu. Ó, vou abrir uma mentoria, um grupo de mentorias. Por exemplo, esse aqui foi o último, né, que nós estamos finalizando, que as duas estão participando, que é o Depois do Dinheiro, né? O que significa depois do dinheiro? Não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Você pode fazer milhões, mas se você não souber a sua identidade, você vai gastar os milhões. Ou você pode ter milhões e ser uma pessoa sozinha e vazia. Então, o depois do dinheiro é você fazer uma construção e deixar um legado. Não é só sobre você, é sobre outras pessoas. Né? Então, é o depois do dinheiro. As pessoas, eu não sei fazer dinheiro. Sabe fazer dinheiro? Todo mundo sabe fazer dinheiro. Sim. Agora, administrar... E depois que faz. E depois que faz, a administração. Para quem você vai deixar? Qual patrimônio que você vai construir? Então, eu estou acabando, está saindo do forno, o livrinho Depois do Dinheiro. Está saindo do forno. E então a pessoa entra em contato comigo, eu vejo qual é o melhor para ela. É uma consultoria financeira que é só para ela, só para o casal. Gente, eu pego o casal demais, que eles não sabem lidar com dinheiro, é uma briga. Um puxa de um lado, outro puxa de outro e ninguém se entende. Então eu tenho que ali sentar com o casal. Eu comecei semana passada com o casal, eu tinha até comentado com ela que eu comecei com o casal, eles são lá de Palmas. É um médico e uma coach, né? Uma bagunça, assim, né? Financeira. Cartões de créditos altíssimos. Uma semana, eles deram uma reviravolta na vida financeira deles. Uau! Sentei com um assessor de investimento hoje, que eles já colocaram dinheiro para investir. Então, assim, faltava alinhamento do casal. E do negativo foi pro positivo já, em uma semana, Em uma semana. Não é só sair do negativo. Não, eles começaram a ser investidores mesmo. E ela falou assim: Flávia, ele tá tão feliz porque ele nunca investiu um centavo. E ele ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, ela falou assim: Flávia, eu tenho o depoimento dela, que semana passada eu estava com ela, fiz uma gravação com ela falando o seguinte: Flávia, veio muitas pessoas aqui, muitos consultores financeiros, oferecendo até mais barato daquilo que você me cobrou. Mas o meu marido, ele não se conectava. Ele se conectou com você e ele falou para mim que foi o melhor investimento que eles fizeram até hoje. Tem gravação dela. E a gente sabe o que é, né? A gente sabe. Então, assim,
as pessoas chegam, né, até mim e eu vejo qual que é o melhor caminho para elas. Se é uma mentoria, se é uma consultoria, se é um livro, se é eu tenho uma plataforma de estudo também, que está meio paradinha lá, eu preciso regravar os cursos, mas aí eu vejo qual que é o melhor. E qual a sua rede social? Passa pro pessoal, o pessoal já saber, né? Essa rede social, Instagram. FlaviaFerreira.finanças. Super fácil, FlaviaFerreira.finanças. Já seguem aí, gente. Já seguir segue aqui, aí, ó. ó. Já segue aí, porque é show de bola mesmo. Todo o conhecimento que ela tem trazido pra gente é bem legal mesmo. E aí entra aquela questão que a gente estava conversando aí do propósito, né, Flávia? A gente tem muito essa ideia que o servir a Deus é somente lá dentro da igreja, né? E a gente não entende que Deus nos criou para todas as áreas, e em todas as áreas Ele usa a vida da gente, né? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de qualquer lugar. A gente não precisa estar dentro de uma igreja. Nós somos igreja em qualquer momento, né? Seja aquele gari que está limpando, ele está servindo, né? Que está varrendo a rua, ele está servindo a gente. Ele está deixando nosso ambiente mais bonito, né? Então, nós somos a igreja. Nós levamos essa bênção na vida das pessoas a todo instante. Sim. Nós recebemos lá dentro da igreja, mas para transbordar em outros lugares, né? Sim. No meu ver, a gente se fortalece mais para a gente poder levar cada vez mais conhecimento para as pessoas. Por exemplo, ensinando que a gente aprende também, com né? certeza. Não tenha dúvidas, né? Esse final de semana eu passei pelo Renovo, né? Foi um evento que teve da igreja. E eu falei assim, eu já passei por tantas imersões de inteligência emocional, eu já passei, gente, vocês não têm noção, eu já fiz, sei lá, umas 20 imersões de inteligência emocional ou até mais, já não consigo nem contar mais, mas todas as vezes que eu participo, é uma cebola, é uma casca que Deus fala assim, ó, tá na hora de tirar isso de você, tá na hora de tirar isso. E nesse renovo, Deus colocou no meu coração mais um livro. Uau! Que eu vou começar. Até procurei o nome lá assim. Deus, é isso mesmo? Aí escrevi o nome do livro lá e fui nas redes sociais procurar, né? Fui na internet para ver se já existia aquele livro. Não existia. Olha, em primeira mão, hein? Mais um livro sendo lançado por Flávia Ferreira. Mais um vai livro. ser o quinto livro, né? E eu entendi, ficou muito nítido para mim, naquele renovo, o que Deus quer que eu ensine as pessoas. Que realmente é falar sobre a semente. Deus criou tudo, gente. Tudo vem ali da semente, da natureza, né? O crescimento de uma árvore. Então, o segredo está na semente. O segredo da prosperidade, o segredo da riqueza está na semente. Se você não souber cuidar da sua semente, se você não plantar, se você não regar, a sua semente vai morrer. O segredo está na semente. E boa parte da palavra do Senhor, em diversos livros da Bíblia, ele fala sobre isso, sobre a importância, né, do colher, do multiplicar, do plantar, né, fala da semeadura, do como, né, um dos códigos dentro de Provérbios 31 da mulher virtuosa é exatamente esse, né, ela guarda, ela negocia, ela troca. Então a gente vê ali uma atuação dela, né, ali dentro do lar, mas também fora do lar, né? Ela traz a provisão, mas ela multiplica aquela provisão trazida, né, quando ela negocia. Então, nossa, é extremamente importante. E a mulher é a multiplicadora. O macho, ele não multiplica. A fêmea multiplica. A semente, a vaca, a árvore, é a mulher que multiplica. O feminino, né? O feminino multiplica. Uhum. Agora o macho, ele é o provedor. Ele traz. Ele traz. Ele traz. Ele que coloca lá o sêmen, Uhum. né, tudo. Então, ele traz. Mas quem multiplica é a mulher. A mulher tem esse dom da multiplicação. Uhum. Então, quando o casal ele anda junto, ele entende isso, que o homem é o provedor e a mulher é multiplicadora, não tem como não ter prosperidade. Não tem. Exatamente. É uma pena que muita gente enxerga isso tarde, né? Hoje em dia a gente vê que existem até casais, eu não sabia disso, né? E até um tempo atrás fazendo alguns estudos, tal, compartilhando, que existe hoje em dia a traição financeira.
e que pode levar, né, a um divórcio de forma jurídica, e o que hoje em dia os juízes reconhecem esse ato como um ato de traição. Né? Olha o nível que chegou o financeiro dentro de um casal, dentro da família, ao ponto da legislação, do jurídico reconhecer que houve uma traição, né? Quando o dinheiro some, ou quando o dinheiro não chega da maneira que deveria chegar, ou quando a pessoa não tem responsabilidade pelo recurso trazido, ou coisas do tipo. Então, é extremamente importante e impacta. Da mesma forma que o bem deixa o legado e que passa, o mal também deixa o seu legado. Deixa. Né? A destruição, na a verdade. Destruição, né? Exatamente. E o mal, ele quer destruir as famílias, eles atacam onde é mais fraco, né? Uhum. Onde o casal tem aquela guerra, né? Ai, eu não vou falar pro meu marido que eu gastei numa blusinha, não vou falar pra minha esposa que eu tomei uma cervejinha com os amigos, aí vai escondendo, vai escondendo. A hora que você vê, vira uma bagunça financeira, e um fica jogando a culpa pro outro e ninguém... Né, toma a responsabilidade. Verdade. Então, dentro do meu trabalho, eu começo realmente a direcionar. Ó, você é o provedor, então você vai atrás do dinheiro. Você é a pessoa, a multiplicadora, então vamos fazer a multiplicação. E foi tão legal que eu fiz isso com esse casal, né? Que eu comecei semana passada, e eles tiveram assim um resultado muito rápido, né? Porque eles entenderam isso. Então, e não é todos, gente, é todos que vão sentar na minha frente e vão entender isso? Não são todos. Tem gente que consegue entender em uma semana, tem gente que demora um mês, tem gente que demora um ano, e tem gente que não vai, né, conseguir mesmo. E aí vem aquela lei 80-20, né? 20% vai ter resultado e 80% vai continuar até entender o processo. E aí, Flávia, teve uma vez que você falou assim, né, que às vezes você teve até que dizer pro casal, assim, tipo, eu não sou terapeuta, né? Então, às vezes, o casal vai ter que fazer uma terapia primeiro, pra depois voltar pra mexer nas finanças, né? Nossa, eu fui fazer eram empreendedores, né? Era um casal de empreendedores, eu chegava lá, um ficava reclamando do outro, ai, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá. Gente, vocês me desculpam. Eu não sou terapeuta. Eu estou aqui para fazer a consultoria financeira de vocês dois. Se vocês trazer aqui para mim, ó, isso aqui eu gastei isso, ou aqui eu tenho que economizar, vamos investir, ok. Mas eu não sou terapeuta de vocês. Vão lá resolver isso, depois vocês voltam, tá bom? A gente vai dar um reset agora na nossa consultoria financeira. A hora que vocês conseguirem tratar isso, vocês voltam comigo. Eles ficaram assim, assustados. Mas é sério, tem hora que a gente tem que se posicionar. Sim. Eu aprendi a me posicionar, porque eu carregava muitas coisas. Ah, vou continuar, vamos fazer isso. Mas quando você não se posiciona, a outra pessoa também não tem resultados. Então você precisa se posicionar. Ó, faz isso, ó, faz aquilo, ó. Assim não dá para continuar. Porque se você não se posicionar, a pessoa vai continuar fazendo aquilo daquele mesmo jeito. Qual a diferença que você fez, né? Nenhuma, né? Qual a diferença que fez na vida da pessoa, né? Porque realmente, muitas vezes, a gente precisa ouvir aquilo que não foi falado, né? Desde a infância, né? Às vezes é uma firmeza, às vezes é um descortinar, né? Olhar e falar assim, não, peraí, não é assim, né? E às vezes falta isso. Né, eu enquanto mentor, eu lembro que no comecinho eu tinha muito que educar o meu cliente antes de prestar a consultoria para ele. Né? E eu cheguei num cliente uma vez que ele contratou, ele pagou antecipado, aí eu fui até o lugar, tal, fiz a análise, elaborei o plano de ação. Aí depois ele olhou para mim e falou assim, eu não acredito que eu te paguei para você meter o pau na minha empresa. É bem isso. Nossa, né? Ele foi bem assim, aí eu fiquei olhando pra ele, não, vamos lá, eu vou corrigir a sua fala, né? Dei um jeitinho ali, mas eu entendi que ali que muitas vezes ia ser necessário eu educar o meu cliente antes de eu prestar o serviço, né? E aí é onde entra esse posicionamento. Porque para crescer a gente precisa levar uns não, né? Tem que levar uns não, orelhas, né? E a gente tem que mudar por dentro, né? Por fora é só resultado das mudanças por dentro, né? Então a gente tem que mudar a mentalidade. Por fora, quando a gente muda só por fora, é temporário, né, Flávia? Verdade. A gente precisa mudar por dentro, porque é uma
é uma vida, né? Não é só momentâneo que a gente quer, né? Sim, e eu falo isso até dos nossos filhos, né? A gente tem que saber falar não para os nossos filhos. Se a gente só Sim, passa a sim. mão na cabeça, ai, tá bom, filho, eu quero esse monte de figurinha aqui, né? Que nós estamos na Copa, né? Você tá fazendo o que para ter essas figurinhas? O que você tá fazendo dentro de casa? O que você vai fazer? Por exemplo, meu pequenininho, né? Ele fica lá toda hora pedindo figurinha. Tá, tem uma caixa de caneta aqui, ó. Vai lá vender suas canetas e comprar sua figurinha. O bichinho foi lá na primeira venda dele, pegou R$ 50. Uau! A primeira venda dele foi lá e comprou as figurinhas, viu? Agora sim. Entendeu? Você tem que ensinar, você não pode dar tudo na mão. Sim, sim. Então, A por quê? conquistar, né? A conquistar, porque é um prazer. É. Já aconteceu esses dias atrás eu estava com uma cliente que o pai dava tudo na mão dela e o pai faleceu. E o que aconteceu? Ela não sabia lidar com o dinheiro. Ela gastou todo o patrimônio do pai, tudo, e ainda ficou endividada. Nossa. Porque ela não sabia lidar com o dinheiro. O pai nunca ensinou. Nunca ensinou, dava tudo de mão beijada. Ela só ia viajar, ela só ia curtir a vida. E aí o pai faleceu, ela gastou todo o dinheiro e ainda está endividada. Meu Senhor. Ô Flávia, e aí, pra gente poder encerrar aqui com o pessoal, o que você tem, assim, que você daria de direcionamento, de repente, pra essa mulher que às vezes está dentro de casa, tá indecisa, ainda não tomou uma atitude, mas não tá gostando da situação que ela tá vivendo hoje? Qual o direcionamento? Muitas vezes, né, as pessoas, elas esperam pelo outro, né? Espero do meu marido, espero do meu filho, espero, né, do governo, mas é posicionamento. Então a gente precisa despertar, né? A gente precisa despertar o que eu posso fazer? O que está me incomodando? Que ponto é o diagnosticar? Que ponto que eu estou? E onde eu quero chegar? E quais as ações que eu preciso fazer para chegar nesse destino? Então, ela refletir, olhar para fazer um mapa dela ali e falar assim, eu estou nesse ponto e quero chegar a esse. E fazer o direcionamento. Passar pelo método 7D, Sim. que eu passei aqui, se ela seguir ali o método 7D, né, que ela vai diagnosticar, ela vai desconstruir aquelas crenças limitantes dela, ela vai tomar decisões. Aquela pessoa, tô com medo, não sei o que eu vou fazer, se eu empreendo, se eu não empreendo. Peraí, o não você já tem. Por que você não vai tentar o sim? Por que não empreender? Qual o seu medo? O que te trava? Se der errado, volta. Não tem problema nenhum, volta. Né? Então, direcionar, né, o que ela quer. Faz um direcionamento para aquilo, para ela alcançar aquilo. O dominar as suas emoções, né, a sua disciplina para você seguir aquilo, multiplicar. Então, é seguir os 7Ds aí para a pessoa destravar e ser uma boa empreendedora, né? Ela poder ter aí uma tranquilidade financeira. Porque, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa é ser dependente de outras pessoas. Então, o dinheiro, ele te traz escolhas. Então, se você tem dinheiro, você vai poder escolher o melhor restaurante, você vai poder escolher o melhor hotel, a melhor viagem. Se eu fico ou não fico nesse trabalho, igual eu falei para vocês, eu juntei um dinheiro porque eu não queria ficar naquele trabalho. Eu não queria ser dependente de outras pessoas dali. Então, o dinheiro, ele te traz escolhas. E isso depende de um posicionamento seu. O que eu quero? Isso não tá bom? O que eu vou fazer para isso ficar bom? Flávia, muito obrigada por ter vindo hoje, ter disponibilizado do seu tempo, né? Então, a gente vê resultado, né? Eu e a Thalita estamos ali participando também. Para você que quer aí, né, ser mentorado também, tem a parte da consultoria, né? Então, você pode procurar a Flávia, ela já passou o Instagram dela, vale muito a pena. E aí, você continua acompanhando a gente aqui, viu? Porque a gente vai ter mais novidades, mais pessoas legais para estar trazendo mais informação para você. Você que gostaria de ser um patrocinador, você que acredita, né, que além da sua marca para ser divulgada, você tem um propósito também. Você tem pessoas que você gostaria de alavancar, que você gostaria de ajudar, de fazer crescer.
Então aqui é o lugar certo, pode contar a gente aqui do Código 31 e aguardo vocês aí numa próxima, viu, galera? Nós já estamos caminhando para os últimos minutinhos aí de podcast, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para você, Flávia, para você responder, uma não, duas, né? Para você responder para os nossos convidados, para nós terminarmos o nosso podcast. Primeira pergunta é, como que você vê a Flávia daqui 10 anos? Nossa, gente, palestrando pelo mundo, levando o conhecimento da semente de Deus pelo mundo. Eu me vejo em vários lugares palestrando. Amém, Eu falo amém. que Deus colocou na minha cabeça que eu sou grande e que eu preciso levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Ó, agora aí eu que me arrepiei. Eu que me arrepiei. E o segundo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas, para todas, principalmente para as mulheres, né? Que tá passando por um momento difícil e não vê solução. Eu queria que você olhasse para elas e deixasse uma mensagem de encorajamento para elas, que eu acho que é o que você mais faz pra gente. Encoraja a gente a viver o sobrenatural de Deus. Eu falo que a mensagem que eu quero deixar é que vista-se para quem você quer ser. Deus te fez linda, rica, próspera. Então vista-se de filha e acesse tudo aquilo que o Pai tem para vocês. Uau! Amém. Gente, nós queremos agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui com a gente no Código 31. Queremos agradecer também a Flávia, como a própria Lani já falou, né? Queremos te agradecer, Flavinha, por estar com a gente aqui. É um prazer. Volte quando quiser. Volte sempre que quiser. A casa é sua. Nós queremos também pedir para que você siga a gente nas redes sociais também, né? Sim. Nosso Instagram, Código 31. Siga também a Faz Produções, que está aqui também patrocinando a gente, está com a gente aqui, nos ajudando, nos dando esse empurrãozinho também, né? Muito obrigada a todos, Deus abençoe e até a próxima.